No século XVIII, é introduzida na Europa uma nova postura relativamente à forma de como se poderia agir sobre a doença mental. Com essa nova consciência, passaram a ser conhecidas novas soluções e novos modelos de construção do espaço, onde se passou a reconhecer o potencial terapêutico promovido através do espaço, da paisagem, das interações comunitárias e da ocupação com atividades agrícolas, por exemplo. Por mediação, através do respeito e da dignidade, devolver ao doente o estatuto de pessoa. É essa a história que vamos conhecer neste vídeo. O tratamento humanizado de doentes mentais passou a ser discutido com maior intensidade no final do século XVIII. Neste contexto, vários eventos expressivos emergem por toda a Europa. No entanto, um dos mais significativos surge na Inglaterra, a partir de uma comunidade religiosa conhecida pela Sociedade de Amigos, os Quakers. Esta atenção surge, de acordo com diversos registros, após presenciarem a forma cruel como foi tratado um dos membros da sua comunidade. Anna Mills, uma Quaker de Leeds que foi internada no County Lunatic Asylum de York, hoje o Button Park Hospital. Um asilo fundado em 1777, ainda sob a influência dos métodos de tratamento na base do castigo e da restrição, sendo que poucas semanas depois do seu internamento, em 1790, Mills morre de forma chocante. Este acontecimento motivou uma ação de investigação por parte dos amigos e familiares, que se depararam com as condições terríveis em que os pacientes viviam nesse asilo. A investigação exerceu particular impacto num dos representantes dessa comunidade, o empresário William Tuke, que desde então tornou-se incansável na organização de reuniões entre os elementos Quaker, passando a assumir o principal papel na campanha para a fundação de um novo asilo com princípios de tratamento mais humanizados. Essas reuniões tiveram início em 1792, onde Tuke apelava à sensibilidade de todos os seus amigos e conhecidos, incluindo alguns médicos, para integrarem o projeto através de contribuições e fundos de apoio. Durante 2 anos, foram elaboradas várias declarações explicativas sobre os principais fundamentos que iriam sustentar a nova instituição, assentando esses argumentos na valorização humana à luz dos conceitos divinos, como o respeito, a dignidade, a liberdade, a beneficência, etc. Princípios que repousam nos principais valores da fé Quaker. Recordo que na descrição poderás encontrar as referências utilizadas para a elaboração do vídeo. De acordo com os princípios referidos, a criação de uma nova instituição surge não só em reação ao tratamento severo e desumano comum nos asilos da época, mas também como um modelo de condutas terapêuticas apoiadas pelas crenças Quaker. Reunidas as principais condições, como a aquisição de terras em 1794, o número de financiadores suficientes e a quantidade de assinaturas necessárias, Tuke, em conjunto com o arquiteto e carpinteiro John Bevan, elaboraram as principais ideias sobre a organização do espaço que pretendiam construir. Nesse instante, Bevan considerava não ter experiência na criação de manicômios e afirmava que nunca tinha pensado na possibilidade de vir a projetar algum. Apesar disso, pareceu adequado tanto para Tuke como para os investidores nomeá-lo como arquiteto principal. A sua pouca experiência pareceu irrelevante, visto que também pertencia aos Quakers e partilhava da mesma fé e respeito pelos princípios de valor humano que sustentavam o principal objetivo do projeto. Juntos, Bevan e Tuke estudaram várias propostas e visitaram alguns lugares, entre eles o Hospital de St. Luke, fundado em 1750, em Londres, que os impressionou em alguns aspectos, nomeadamente nos pormenores construtivos que posteriormente serviram de referência, os quais foram adaptados à escala e aos princípios do retreat, como por exemplo, a planta geral com a utilização de um bloco central mais elevado e as extremidades alongadas lateralmente, ou a utilização de uma escada central ao invés de uma para cada ala. Contudo, observam-se também similaridades com os modelos de construção adaptados pelo Hospital de Bethlehem e até mesmo o próprio County Lunatic Asylum de York, no que respeita à linearidade do edifício, com a referência de um bloco central onde se concentram os serviços gerais, os acessos para as alas laterais e a entrada principal. Ainda assim,
Apesar de se encontrar várias tendências ao nível do projeto, o Retreat procurou sempre elaborar um desenho particularmente diferenciado de tudo o que existia no momento, direcionado para a qualidade terapêutica do espaço, privilegiando o conforto, de modo a proporcionar uma atmosfera positiva e de calma para o paciente, eliminando totalmente qualquer similaridade com o aspecto de prisão característico dos asilos da época. Nesta perspectiva, os elementos da paisagem, do conforto térmico, a qualidade do ar, a qualidade da luz natural, a higiene do espaço, a liberdade de circulação, a abolição de celas e correntes foram sempre fundamentos condutores para a elaboração do projeto de William Tooke, o que permitiu desenvolver um conjunto de ideias resultando no mais influente projeto no campo da saúde mental do século XIX. O Retreat está localizado nos arredores de York. Inaugurou com os seus primeiros 3 pacientes em 1796. O edifício teria sido construído para receber 30 pacientes e desde logo se diferenciou pela sua esfera terapêutica. Por outras palavras, ao contrário do que era comum encontrar noutros asilos, aqui todos os tratamentos de punição e encarceramento teriam sido abolidos. Não se encontravam correntes ou algemas presas no chão ou nas paredes. As barras das janelas foram desenhadas de modo a não se perceberem, eliminando o peso e a sensação das casas de detenção. Os pacientes poderiam usar as próprias roupas e passear livremente pelos pátios e jardins da instituição. Espaços estes que foram cuidadosamente projetados com elementos paisagísticos de caráter terapêutico, havendo também um convívio com animais domésticos. Os primeiros esboços são elaborados por William Tooke e o seu filho, Henry Tooke, cofundador do Retreat, com orientação de Bivan. Entretanto, um arquiteto local, Peter Atkinson, é chamado para gerenciar a obra e elaborar os planos de construção sob as instruções do arquiteto responsável, uma vez que Bivan permaneceria na sua cidade em Londres. O desenho simples do edifício mostra que a principal atenção do projeto focaliza-se na criação de um ambiente puro, limpo e organizado. Este contexto proporcionaria o conforto adequado às mentes que já por si são confusas e perturbadas. Além disso, a ideia de simplicidade e objetividade estaria de acordo com os princípios dos Quakers, que sempre rejeitaram a ideia de ostentação. Ainda mais, o edifício Retreat de York é considerada como uma das primeiras referências da construção da sociedade de amigos a articular os modelos da sociedade contemporânea, através de um desenho clássico com os princípios tradicionais da construção vernacular. Bom, o que isso significa? Vernacular, basicamente, é uma construção que recorre à utilização de materiais locais e procura integrar o contexto onde está inserida, muito próximo do que conhecemos como arquitetura sustentável. Neste caso, a escolha de um estilo clássico, com linhas puras e simples, apesar de discreto, reflete o desejo de interagir com a sociedade contemporânea, nomeadamente ao nível local, onde o ambiente social e as interações comunitárias poderiam contribuir na dimensão terapêutica que se pretendia com este novo modelo de tratamento. No que respeita à construção, foram usados materiais simples, respeitando a tradicional construção vernacular, recorrendo à utilização dos materiais locais, como o tijolo vermelho, tal como era usado nos edifícios domésticos e associado às construções de baixo nível, e não o calcário cinzento utilizado nos grandes edifícios públicos que ostentavam luxúria, assim como também foram ignorados grandes ornamentos e portais esplendorosos, como eram frequentemente adotados na construção dos novos hospitais psiquiátricos. Por exemplo, os projetos de Hugh, o arquiteto do novo Bethlehem, ou os de Dance no Hospital de St. Luke's ou Cairn no próprio asilo de York. Para quem assistiu o vídeo anterior, com certeza saberá o que me refiro, mas se não assististe, recomendo que vejas. Em oposição, os criadores e associados do Retreat rejeitaram deliberadamente o espetáculo arquitetónico, não apenas por uma questão de custo,
mas de princípios associados à estrutura religiosa que os definia como comunidade protestante. Nesta base de convicções, foram também incluídos ambientes que pudessem estimular o encontro com a fé através de contextos que encorajassem a reflexão e a oração, uma vez que a criação do novo asilo responderia não só à responsabilidade social sentida pelos Quakers, mas também ao compromisso de natureza religiosa que os inspirava. Para a sociedade de amigos, todos os pacientes eram olhados como seres potencialmente racionais, que poderiam recuperar a sua conduta social através de um adequado procedimento terapêutico. Nesse processo estaria incluído um bom contexto ambiental, ou seja, através de um bom ambiente seria estimulado o desenvolvimento da autoestima e, por sua vez, a correta adequação dos comportamentos de autocontrole do paciente. Além disso, a Sociedade de Amigos considerava que o transtorno mental seria em vários casos transitório e curável, sendo que o processo de reabilitação era possível mediante da tolerância, a flexibilidade e a sensação de segurança, não só ao nível do espaço físico, mas também por parte da boa relação com o cuidador. Contudo, a abordagem do retreat foi inicialmente ridicularizada e pouco entendida. William Tuke chegou mesmo a expressar a seguinte afirmação: "Sinto que neste momento tão importante fui abandonado por todos os homens." Mesmo assim, sobre uma forte persistência e convicção, esta iniciativa tornou-se num modelo em todo o mundo, considerada como uma instituição psiquiátrica realmente inovadora. O seu regime terapêutico representou uma nova atitude humana em relação aos doentes mentais, mas também apresentou novas formas de olhar o espaço e compreender a paisagem. Ou seja, diversos elementos do edifício revelaram uma maior compreensão das necessidades de todos aqueles que eram afetados por doenças mentais, valorizando o sentimento, mas também o conforto, a liberdade e a segurança do paciente. Os fundadores do retreat rejeitaram desde logo a crença amplamente difundida que os lunáticos eram insensíveis aos confortos habituais. Tanto nos hospitais de Bethlehem como em St. Luke's, as janelas das celas onde os pacientes eram colocados tinham apenas barras de ferro para impedir as fugas, sem vidros ou portadas, pois considerava-se que os lunáticos eram insensíveis ao frio e inclusive insensíveis à dor. Nem sentiam fome de acordo com a ideia da época. Além disso, manter as janelas abertas ajudaria a dissipar o cheiro da palha suja onde os pacientes dormiam e faziam as suas necessidades. Contrariamente a essa visão, para o retreat foram projetadas janelas envidraçadas, tendo na mesma as barras de ferro, mas cuidadosamente disfarçadas de modo a não parecer uma prisão, ao mesmo tempo impedindo as fugas e garantindo o conforto térmico. A mesma atenção foi dada ao desenho do mobiliário e decoração. As próprias cortinas, por exemplo, foram desenhadas com critérios estéticos, mas especialmente sem nenhum elemento que pudesse ser mal utilizado pelo paciente, colocando-se em risco a si próprio ou a outros. Este conjunto de novidades desde logo se destacaram, atraindo a atenção em diversos lugares do Reino Unido. Porém, é a partir da publicação da obra de Samuel Tuke, neto de William Tuke, que em 1813 publica uma das primeiras descrições detalhadas sobre a fundação de uma instituição psiquiátrica, mas o mais importante ainda, sobre a descrição das técnicas e metodologias terapêuticas com base no respeito e dignidade humana. E assim anuncia para toda a Europa o novo conceito de tratamento moral e humanizado para pessoas com doença mental. Ao anunciar o retreat, Samuel não só respondeu à longa tradição dos Quaker em publicar as suas ideologias, como também o torna num modelo de projeto humanitário. A novidade sobre o assunto atrai vários visitantes ao local, uns apenas curiosos, mas outros procuravam atualizar as suas próprias ideias a fim de corresponder às novas exigências contemporâneas, essencialmente à mudança de paradigma sobre o tratamento de pessoas com a condição de doença mental. É neste cenário que se faz lembrar o alienista contemporâneo português Bernardino Gomes, que apesar de o retreat não fazer parte do seu roteiro de visitas realizadas em 1842, não deixa de referenciar na sua obra as influências sentidas em todos os hospitais que visitou em Inglaterra. Por outro lado, pode-se encontrar inúmeros comentários e louvores em diversas publicações, com entusiasmo e admiração,
por parte de vários visitantes relativamente ao projeto de Tuck, entre eles o arquiteto escocês William Stark, que visitou o retreat no momento em que se preparava para a elaboração do projeto de um asilo em Glasgow, referindo com admiração a seguinte frase: "Em alguns dos asilos que já visitei, encontram-se sempre correntes presas a todas as mesas e camas. Bastões e trapos são usados como terríveis objetos de poder, que rapidamente se convertem em instrumentos de opressão nas mãos dos funcionários." De seguida, refere-se ao retreat dizendo que admira a forma atenciosa de como os pacientes são cuidados, substituindo o uso da violência por delicadeza, o que lhe pareceu adequado. No entanto, o próprio Stark assume ser estranho à anulação total do sistema de contenção que foi adotado no retreat. Por esse motivo, tem o cuidado de não se comprometer com a total abolição das correntes nos seus próprios projetos. Uma outra visita que parece ter exercido influência através dos seus comunicados foi o Dr. Delarive, que visitou o local em 1798, ficando surpreso e encantado com a aparência da instituição que mais se assemelhava com a ideia de fazenda rural e não de prisão, nas suas palavras. A instituição da Sociedade de Amigos rapidamente se tornou num sucesso, usado como referência ou pelo menos discutido em todas as reuniões de administradores e empresários que pretendiam estar na vanguarda da resposta para o novo olhar sobre a doença mental. Entretanto, é importante referir que em França se discutia em simultâneo os mesmos princípios que se defendiam em Inglaterra, nomeadamente através das intervenções de Philippe Pinel, a quem muitos atribuíam o mérito por ter criado técnicas revolucionárias que permitiram libertar os loucos das correntes. É importante referir que não é novidade alguma que várias descobertas, invenções ou inovações surgiram simultaneamente em diferentes lugares. Isso reforça a ideia de que se trata de uma resposta às necessidades exigidas pela época. Portanto, não é totalmente errado afirmar que no final do século XVIII uma das grandes exigências sociais era a mudança sobre a forma de como se tratavam os doentes mentais, o que necessariamente teria de passar pela libertação dos doentes e pelo tratamento mais humanizado. Esta necessidade parece ter sido entendida de igual forma tanto por Tuck como por Pinel, apesar de não terem trocado informações e de aparentemente não se conhecerem. A eles se atribui o mesmo mérito. Para melhor entender as estratégias de libertação e tratamento moral propostas por Tuck, é importante olhar o seu projeto, pois foi através do tratamento e organização do espaço que foi apresentado ao mundo uma nova forma de acolher e tratar as pessoas com a condição de distúrbio mental. Lembrando que o próprio estigma sobre a insensibilidade do insano, à dor, ao frio, à fome, ainda era uma ideia recorrente na construção de espaços em qualquer hospital da época, assim como a necessidade de o aprisionar. Portanto, critérios de conforto, de segurança ou de liberdade não eram elementos considerados e eram raramente vistos nos planos de construção para hospitais psiquiátricos. Vamos entender essa nova ideia. Tuck colocou no topo da sua lista de prioridades a preferência da localização do hospital, que deveria ser implementada fora da cidade. O edifício deveria ter a capacidade para acolher 30 pacientes, ter uma aparência doméstica e uma escala acolhedora, privilegiando a paisagem. Deveria ter terrenos amplos e arejados, com condições para atividades agrícolas e a criação de vacas, a fim de valorizar a oportunidade de trabalho ao ar livre, como também jardins, para que os pacientes possam fazer exercício. Estas condições combinariam quase todas as circunstâncias consideradas favoráveis à recuperação do paciente. O que se pretendia era proporcionar algo muito próximo do ambiente doméstico, baseado em atividades sociais e não propriamente intervenção médica. Isto é, promover a autodisciplina e o autocontrole, ou seja, um método de gestão própria, de modo a desenvolver ou a recuperar as competências funcionais. Nesta linha de pensamento, a autonomia que era atribuída à liberdade de trabalhar ao ar livre ou de poder circular livremente pelas áreas da instituição
seriam métodos de terapia prioritária. Já a intervenção médica ou o uso de medicamentos seria uma intervenção secundária. Nesta lógica, a construção de um ambiente doméstico e o uso da paisagem adquirem uma importância terapêutica, gerando pela primeira vez, conhecida na história, uma combinação entre os elementos da terapia médica e os elementos da terapia paisagística, no contexto da psiquiatria e saúde mental. Relativamente à planta do edifício, a primeira adição da ala oeste faz parte do projeto original, concluída ainda no mesmo ano da inauguração, em 1796. Contudo, devido ao seu êxito, o Retreat acomodou várias adaptações, crescendo até o que conhecemos hoje. Mantém os mesmos princípios de atenção e cuidados humanizados que dedica aos seus doentes e tem uma unidade específica de psiquiatria e reabilitação para doentes com situações complexas, com o nome de Ana Mil, em sua honra. No entanto, o que parece ser realmente admirável é o facto da sua composição inicial permanecer no local original, com a maioria dos edifícios originais, sendo assim uma prova de sucesso que parece permanecer válida até aos dias de hoje. Por hoje é por aqui que ficamos, mas fica atento. Na próxima história vamos continuar em Inglaterra e vamos conhecer um dos primeiros hospitais psiquiátricos públicos que melhor integrou os novos conceitos de tratamento humanizado. Antes de saíres, deixa um like e subscreve. Acompanha o canal se achas interessante este tema. Um abraço, vemo-nos no próximo vídeo.